somos chamados a atenção por meio desta palavra para analisarmos, para entendermos e descobrir o que significa servir a Jesus Cristo. Alguns podem até já entender e conhecer o significado desta palavra, mas muito ainda não entende, não compreende o significado desta palavra. Alguns acham e até pensam que servir é só por interesse, pela recompensa daquilo que você faz para o Senhor. Alguns até questionam e até ficam no canto dizendo: eu só vou servir se tiver um pagamento. Mas a palavra servir a Jesus Cristo está muito além daquilo que temos ouvido ou até mesmo entendido. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e me encontro ou me deparo com a palavra servir, precisamente neste capítulo 8, registrado por Lucas, a palavra servir, ela quer dizer fazer algo ou alguma coisa para alguém com reconhecimento ou com uma gratidão profunda. Então servir não é só pela recompensa, só pelo pagamento. Servir está muito além do que alguém já ensinou ou do que alguém já aprendeu. Então servir é fazer algo, fazer alguma coisa para alguém sem nenhum interesse, mas com o entendimento que está fazendo com gratidão. Quando abrimos a nossa Bíblia no Salmo de número 100, versículo de número 2, servir ao Senhor com alegria, isto é, servir. Estamos sendo chamados à atenção para servir a Jesus Cristo. Como temos servido a Jesus Cristo? Somente por interesse ou estamos servindo por gratidão, por reconhecimento do que Ele é, do que Ele tem feito por nossas vidas? Para servir desta maneira, desta fórmula, não é uma tarefa fácil. Servir com interesse, todos querem servir, todos querem trabalhar, todos querem fazer alguma coisa, mas para servir apenas com o reconhecimento, com a gratidão de quem é aquele a quem você se alistou para servir, não é muito fácil. Precisamente nos últimos dias em que estamos vivendo, Deus me levou a mergulhar dentro da Bíblia para nesta noite trazer uma palavra para as servas de Deus acerca da importância de servir, porque existe alguns opositores, alguns impedimentos, algumas barreiras que se levantam para atrapalhar, para impedir aquela e aquele que se disponibiliza para servir. Por exemplo, a Bíblia nesta passagem em que lemos essa noite, a Bíblia está nos relatando e falando acerca de algumas mulheres essas que se disponibilizaram para servir, mas para poder servir a Jesus Cristo, eu preciso lhe contar acerca dos acordos
acontecimentos que aconteceram, que impediam ou atrapalhavam destas mulheres servir a Jesus Cristo. Quando Deus me deu esta palavra, Ele já me orientava por meio da Bíblia Sagrada, que nesta noite, neste culto, haveria alguém que precisava ouvir esta palavra, que precisava de uma intervenção divina, de um poder sobrenatural para lhe ajudar nesta trajetória. A Bíblia nos menciona o nome de uma mulher por nome Maria, e esta era conhecida naquela época, naquele território, por Madalena. Esta mulher era alguém que a Bíblia nos conta que vivia sobre o poder, sobre o jugo de espíritos malignos. Havia sobre a vida desta mulher uma força, um poder espiritual que o impedia de servir, de adorar, de trabalhar para o Senhor. E a esta força, este poder, não havia meios ou possibilidade de ser neutralizado ou repreendido, pois tratava de um poder invisível, de um poder espiritual que aprisionava, que impedia, que atrapalhava, que não deixava Madalena se aproximar de Deus para servir, para adorar e para fazer alguma coisa em favor do reino de Deus. Mas a Bíblia nos conta que esta mulher um dia se encontrou-se com Jesus Cristo, e nesse encontro glorioso a Bíblia nos conta que Jesus Cristo repreendeu aqueles espíritos que aprisionava, que oprimia, que impedia de Maria servir a Deus, de servir ou trabalhar para o reino de Deus. E aquela mulher, por nome Madalena, foi liberta. E naquela hora, daquele encontro glorioso, ela passou a servir a Jesus Cristo. Ela se entregou e se doou para servir a Jesus Cristo. A primeira coisa que observamos nesse texto é que esta mulher vivia sobre uma força espiritual que não deixava de maneira nenhuma Maria ou Madalena servia a Deus. Nesses últimos dias estava eu conversando com Deus e olhando em uma visão espiritual. Há um poder espiritual, há uma força espiritual que aprisiona, que impede, que segura, que atrapalha até mesmo a serva de Deus de se disponibilizar para servir, para adorar, para louvar, para orar, para evangelizar, para fazer algo pelo reino de Deus. Mas Deus me ordenou, Deus me autorizou a vir a este lugar para te dizer que nessa noite o encontro que você teve com Jesus Cristo está sobre a sua vida uma autoridade, uma unção, um poder espiritual. E este poder nessa noite é manifesto sobre a tua vida para repreender, para botar por terra todo o poder espiritual que tem te segurado, que tem te aprisionado, que tem te impedido de trabalhar, de servir a Jesus Cristo.
Eu vim aqui para te dizer que maior do que este poder espiritual é Jesus Cristo, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te trouxe pelo seu Espírito essa noite a este lugar para te dizer que Ele está nessa noite desprendendo, está quebrando, está botando por terra toda a oposição, todo o poder espiritual que tem causado desânimo, que tem tirado o ânimo, que tem tirado a força. Ele está nessa noite no reino espiritual, Jesus Cristo repreendendo e te renovando, te dando unção, te dando graça, te dando entendimento, te dando conhecimento, te mostrando que maior do que essas predições, do que essas amarrações, do que esse impedimento, é o poder de Jesus Cristo que está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ele está nessa noite te dizendo: minha serva, se disponibiliza, porque eu estou aqui com unção e graça para te levantar, para servir. Eu quero que você entenda e compreenda nesta noite: você é escolhida por Jesus Cristo para servir. Ele te perdoou, Ele te salvou, Ele te libertou e quebra nessa noite tudo aquilo que impede de você servir a Ele. Aleluia! Glória seja dada a Jesus Cristo. Este o teu Senhor, este o nosso Senhor, este que vos fala nessa noite. O pregador é apenas uma voz, mas a voz é que faz a diferença. É a palavra que está vindo, está indo de encontro às nossas vidas nessa noite. E Madalena está servindo a Jesus Cristo, está adorando, está trabalhando para Jesus Cristo, porque aquela força maior, aquele poder maior que só você sabe, só você conhece, só você entende o que eu estou falando nessa noite, porque aqui é espírito para espírito. Você sabe o que é que está maior do que você, que está te dominando, que está te impedindo. É isto, é esta força, é este poder espiritual que Jesus Cristo está repreendendo esta noite. A Bíblia ainda nos fala acerca de Joana e também Susana e outras mulheres a mais. Por exemplo, quando nós abrimos a nossa Bíblia bem aqui atrás, no capítulo de número 4, do versículo 38 e o versículo de número 39, a Bíblia nos relata, nos conta acerca de um dia em que Jesus Cristo, ele vem ou vai até a casa da sogra de Pedro. Quando Jesus chega naquela casa, a sogra de Pedro estava acamada, estava deitada, impossibilitada de se locomover, estava ardendo em febre e não podia sair daquela cama. Mas a Bíblia nos conta que a presença de Jesus Cristo na sua casa mudou a vida daquela mulher, pois a Bíblia nos conta que Jesus Cristo, olhando para aquela mulher que estava enferma, não tinha condições de servir, estava acamada, estava parada, estava sem força, estava sem ânimo, estava padecendo, estava fervendo em febre. Jesus olha para aquela mulher e a Bíblia nos conta que ele repreende aquela febre, e a mulher imediatamente se levanta e passa
começar a servir a Jesus Cristo. O segundo opositor que tem se levantado nesses últimos dias para prender as servas de Deus, até os servos, mas especificamente as mulheres, são as enfermidades, são as doenças. Aquela mulher não podia se levantar, não podia andar, mas a presença de Jesus Cristo naquela casa levantou a mulher, colocou de pé e colocou a mulher na posição de serva, e diz o texto que ela servia aos. Aleluia, aleluia, aleluia. O segundo opositor são as enfermidades que tem assolado, que tem dominado, que tem prejudicado, que tem impedido. Mas eu estou aqui como servo do Deus vivo para lhe falar de um Jesus que sara, que cura todas as enfermidades. E nesta noite este Jesus Cristo está aqui na casa. E se o problema que tem te impedido, que tem te atrapalhado de servir é enfermidade, ela já tem o rumo certo. Ela não vai resistir à presença de Jesus Cristo e vai ser sarada, vai ser neutralizada toda a enfermidade. Nessa noite, na presença de Jesus Cristo, está sendo sarada. Pode procurar a enfermidade, ela já foi embora, ela já foi sarada, ela já foi purificada, queimada e repreendida, porque Jesus Cristo está aqui na casa, está te levantando hoje para servir. A presença dele é real, é notável. Ele está aqui. A palavra nos afirma, o Espírito que está em nós nos afirma que Ele está presente neste lugar para te levantar, para servir. Não há justificação para servir a Jesus Cristo. Nós observamos se é poder e força espiritual, Jesus repreende e levanta para servir. Se é enfermidade, Jesus também cura e levanta para servir. Mas eu mergulhando nas folhas da Bíblia, eu ainda descobri outro opositor, ainda terrível, ainda perigoso. Este tem aprisionado, eu acredito que 80% da igreja estão dominados, estão governados por este tão grande opositor. Mas eu quero lhe apresentar o opositor e aquele que é maior do que o opositor. Quando nós lemos a Bíblia aqui bem pertinho, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 38, a Bíblia nos conta um dia em que Jesus faz uma visita em uma aldeia chamada Betânia. Quando Jesus chega naquela aldeia, Marta logo o convida e chama para Jesus ir até a sua casa. Quando Jesus entra na casa de Marta, lá está a sua irmã Maria. E quando a sua irmã olha para Jesus, ela fica com os olhos fritados em Jesus, ela não tira o olho de Jesus. Jesus entra na casa, Jesus é recepcionado naquela casa, e Maria continua olhando. Maria se curva e fica olhando para Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos conta que Marta começa a andar de um canto para o outro, preocupada com os afazeres. Pega uma panela, eu acredito aqui, uma roupa, a vassoura. Ela está ansiosa, ela está afaltada, e Jesus Cristo está na sua casa, e Maria
está olhando fica com os olhos fixos, sem bater pestana, olhando para Jesus Cristo. E Jesus, vendo o interesse de Maria, Jesus começa a falar acerca do reino de Deus para Maria. E Marta, inquieta para um lado e para o outro, ela não resiste, e ela vai à presença de Jesus Cristo e diz: mestre, tu não te incomoda com tanta coisa para fazer aqui na minha casa? E Maria aí de frente, olhando para ti, te ouvindo. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, uma coisa basta, uma coisa é importante e suficiente, melhor do que todas as coisas. E Maria, tua irmã, escolheu a melhor coisa, e isso não lhe será tirado. Olha o opositor que Deus me levou a enxergar e a entender. Esse opositor tem impedido homens e mulheres de Deus de servir, de adorar, de trabalhar no reino de Deus. Homens e mulheres que já não conhecem Mateus 6 e 33 estão correndo para um lado, para o outro, estão trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, trabalhando no feriado, trabalhando de noite, correndo para um canto e para o outro, mulher correndo para um canto e para o outro, preocupado, voltado, governado e dominado, cheio de preocupações. Se eu não trabalhar, eu não pago aluguel, eu não pago água, eu não pago energia, como vou dar comida? Os meus filhos já esqueceram de Mateus 6 e 33, que quando se busca o reino, a justiça em primeiro lugar, se quando se curva, se quando se faz como Maria. Tem Maria nessa noite aqui. Maria é aquela que se senta e fica olhando e fica ouvindo a palavra. Se tem nessa noite, eu estou aqui como servo de Deus para te dizer que nessa noite chegou o momento, chegou a hora de se aquietar, porque aquele que te escolheu, aquele que te chamou, é aquele que cuida, é aquele que supre as necessidades. Chega, Marta. Se tem Marta aqui, ouça isso. É hora de parar, é hora de deixar as ansiedades e as preocupações no pé da cruz, nos pés daquele que é maior do que o vestir, calçar, é maior do que o ouro, é maior do que a prata, é maior do que o dinheiro. Este é o Jesus que te escolheu, esse é o Jesus que nos chamou para servir. Está aqui nessa noite, repreendendo na tua vida, na tua casa, na tua e na nossa família, todos os opositores da inquietação. Oh, aleluia, aleluia. Eu não vou para a oração. Um dia desse eu fiz um compromisso com Cristo, não foi com homem, para em todos os círculos de oração, independente de um motivo maior, eu estar lá. Eu me lembro que eu deixei essa quarta-feira de ir à casa de Deus e fui fazer umas vendas, não vendi nada, e eu voltei com a cabeça baixa, triste e desanimado, e o Espírito Santo me cobrava e dizia: ó, lembra? E como eu, são muitos que já não tem tempo de orar, já não tem tempo de vir à casa de Deus para evangelizar, para servir, para fazer alguma coisa pelo reino, alguma coisa pela obra. Estão inquietos. Eu tenho que dar com meu filho leite, a criança, tenho que pagar aluguel, os teus pensamentos se limitam. Há problemas que causam em nós preocupações, angústias, anseios, e a gente começa a se atribular com esse tipo de coisa. São os opositores que têm se levantado nesses últimos dias, mas eu estou aqui nessa noite como servo de Deus para te dizer que Mateus 6 e 33 ainda está vivo, ainda está de pé.
Harabachou de Camparabaché. Halabachou de Camparabaché. Oh, aleluia! 80% da igreja já estão na congregação de Marta. E se você está, eu quero te convidar para participar da congregação em que Maria estava de frente com Jesus Cristo, adorando a Jesus Cristo, ouvindo a Jesus Cristo, servindo a Jesus Cristo, conhecendo a Jesus Cristo, buscando a Jesus Cristo. Maria escolheu a melhor parte, escolheu adorar, escolheu a servir, independente se tinha algo para comer ou para vestir. Eu estou aqui para lhe convencer, por meio do Espírito Santo, que aquele que te escolheu, aquele que nos chamou, é maior do que todas as coisas. Continua no domínio, continua no governo, permanece e continuará fiel com a sua palavra. Ainda que para muitos pareça que a coisa está desandando, mas diante deste Jesus Cristo está tudo no controle. Ele ainda usa o povo para deixar carne na casa dos fiéis, sem o povo nem tocar, apenas empregado. Ele é aquele que usa na terra para dar, para suprir, para ajudar aquele que se disponibiliza para vir para o ciclo de oração, para ir para o evangelismo, para ir para a adoração, para ir para a oração, para ir para a intercessão. Este Deus continua fiel, está botando por terra essas oposições, está te dizendo: minha filha e meu filho, eu sou teu Deus. Vamos continuar aqui para nós podermos resumir a mensagem. Aleluia, aleluia. 3 opositores, cada um pior do que o outro, real, atual, frente a frente de nós. Forças espiritual que dá ânimo. Quando chega a hora do culto, acho que eu não vou para o culto hoje não. Quem é que vai estar pregando? Quem é o pregador? Vou hoje não. Alguém até inventa a doença. São opositores, poderes espirituais. Quando isso acontecer, repreenda imediatamente, diz assim: eu sou servo de Cristo, sai de mim. Porque você não vem para o culto por causa de pregador, de cantor. Você tem que entender isso. Eu vou já lhe revelar um mistério grande. Oh, aleluia. Você tem que vir o culto para adorar. É força espiritual que impede. O segundo opositor são as enfermidades que tem assolado grandemente. E o terceiro nós vimos que as preocupações, a ansiedade das coisas materiais, a correria do dia a dia. Eu vou para o quarto e último opositor que o Senhor me revelou. Esse está no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de João. A Bíblia nos fala, nos relata um dia, vamos ler João 4, do 6 em diante. A Bíblia nos conta um dia em que Jesus chega em Samaria, em uma cidade chamada Sicar, bem próximo ao poço feito por Jacó. E a Bíblia nos conta que Jesus fica a uma certa distância daquele poço. E os seus discípulos vão à cidade atrás de alguma comida. Jesus fica sozinho ali observando aquele poço. E já são cerca de meio-dia, diz a Bíblia que a hora sexta é cerca de meio-dia. E lá está vindo uma mulher. E aquela mulher era uma habitante de Samaria. E aquela mulher se aproxima daquele poço. E Jesus também. Jesus chega para aquela mulher e diz: me dá um pouco de água para beber. E aquela mulher, olhando para Jesus, reconhece e entende
que ele é judeu, e ela diz: mas como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Porque diz a Bíblia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aquela mulher fica olhando para Jesus, e Jesus olha para ela e diz: se tu conhecera o dom de Deus e aquele que fala contigo, tu me pediria água e eu te daria uma água, e esta água fará em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna. E aquela mulher se aproxima mais de Cristo e começa, como Maria, a olhar para Cristo, e olhando para Cristo ela diz: mas aleluia, como pode isto? E ali continua a conversa. Ela olha para ele e diz: mas o poço é muito fundo, não tem como tirar água. É por acaso tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, bebeu, deu as aves, os animais, a sua família, o seu gado e até nós hoje? E Jesus olha para aquela mulher, e aquela mulher olhando para Jesus, ali há uma intimidade, há uma conversa, há uma harmonia, há uma aproximação de Jesus com aquela mulher. E aquela mulher se interessou. Opa! Aí Jesus olha para ela: olha esta água aí, ó. Quem bebe dela volta a ter sede, mas a água que está comigo, a água que eu tenho, aquele que beber nunca mais terá sede. E aquela mulher olhando para Jesus, ela diz: olha, eu quero desta água, me dá desta água. É comendo assim, eu nunca mais vou vir a este poço. Porque ela vinha meio-dia quando não tinha ninguém, porque ela não podia vir quando havia alguém ali, porque era uma mulher rejeitada da sociedade. Então ela vinha um horário onde não tinha ninguém ali. Ela encontrou logo com o judeu que um dia o irmão Rogério também se encontrou com ele lá em Itacima, Guaiúpa. E lá está a mulher, já maravilhada e alegre: agora nunca mais eu vou vir buscar água. Aonde é que tem água? Aonde é que está a água? E Jesus olha para aquela mulher e continua a conversa. É uma conversa muito gloriosa, é uma mensagem profunda entre Jesus e aquela mulher. E aquela mulher olhando para Jesus, Jesus disse: vai agora chamar o teu marido. E aquela mulher olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. E Jesus olha para a sinceridade daquela mulher: disseste bem, tu possuíste 5 e o que tu tem ainda não é o teu. Aí aquela mulher não aguentou, não resistiu. Aquela mulher foi cheia da glória, da presença do poder de Jesus Cristo, e ela correu imediatamente para secar e saiu gritando e dizendo: eu achei um homem, eu achei um profeta, eu achei o Cristo. Vamos entender a revelação bíblica, vamos entender o mistério, como diz o obreiro carpegiano bíblico. Oh, aleluia! A oposição, o impedimento. Nós estamos observando que aquela mulher se encontrou com Jesus, ela conversou com Jesus, ela ouviu a Jesus Cristo, ela conheceu quem era Jesus Cristo. Uma das oposições, um dos impedimentos que me impede, que nos impede de servir a Jesus Cristo, é a falta de conhecimento de realmente quem é Cristo. Quando a mulher conheceu de verdade, eu já conversei com crente que tem mais de 40 anos na igreja e ainda não conhece a Cristo. Que tristeza, que lamentação, que dor que eu tenho. Não pense